Bem, muito bom dia. Hoje é dia 9 de julho de 2021. Estamos aqui reunidos na 7ª aula do curso de pós-graduação intitulado Leituras de Almeida Filho e a área de ensino de línguas do Programa de Letras Neolatinas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, campo de concentração Estudos Linguísticos de Língua Espanhola. E nessa 7ª aula, 7º encontro do curso, recebemos a professora doutora Magali Barsante, convidada do dia, para falar sobre o tema competências de ensinar línguas. Então, farei aqui uma rápida apresentação da professora Magali e a gente inicia o nosso encontro que hoje está sendo gravado. A professora Magali tem graduação em Linguística pela Unicamp, em Letras, Português e Inglês, pela Associação Educacional Veiga de Almeida. Ela é mestra em Linguística pela UFRJ, né? Uma felicidade saber isso, e é doutora em Linguística Aplicada. Ela foi orientanda do professor José Carlos Paes de Almeida Filho, e também assim, a professora Magali é uma grande referência nos textos também do próprio professor Almeida Filho, quando ele vai fazer referência a esse estudo das competências, a pesquisadora Barsante sempre é citada, né? Vale lembrar que o título da sua tese de doutorado foi Configuração de competências de um professor de línguas estrangeiras, no caso inglês, implicações para a formação em serviço. A professora Magali Barsante, ela é docente da FATEC, que pertence ao Centro de Educação Tecnológica Paula Souza, ministra diferentes cursos, é uma grande referência também para a gente pensar a área de línguas para fins específicos, participa de diferentes grupos de pesquisa, atuou como professora, né, professora do mestrado em Linguística Aplicada na UNB durante alguns anos, e uma novidade recente, ela é idealizadora desse, posso chamar, Magali, o UP2, Date Languages, né? Desculpe o meu Up-to-date. Desculpem o meu inglês. Vale, que isso? É um projeto bem recente da professora Magali, então a gente está muito feliz de recebê-la hoje aqui no nosso curso. Magali, obrigado, a palavra é sua. Muito obrigada, Antônio, pelo convite, pelas boas-vindas, também aos colegas que estão aqui. Já estou vendo a Cláudia Matos, lá do Maranhão, os alunos do Antônio que eu não conheço pessoalmente. Quero muito agradecer e dizer que é um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema de grande interesse para a nossa área, né, como professores, e é um tema que eu venho estudando e que me agrada muito, porque quanto mais eu vou estudando as competências, mais eu vejo e entendo algumas afirmações do professor Almeida Filho há muitos anos atrás. Por isso que eu sempre falo, né, que o professor, ele está sempre na vanguarda, né? Coisas que lá na década de 90 o professor já refletia sobre, ao longo dos anos, a gente vai entendendo, né, no amadurecimento teórico e profissional, como aquelas coisas vão fazendo sentido. Então, está feito aqui o meu agradecimento, estou aberta, né, depois a interação, se vocês quiserem, ou no meio, ou no final, não sei como o Antônio tem organizado, mas é isso, é o meu agradecimento. E esse contexto breve. Se você quiser mudar, por favor, Antônio, o slide. Bom, então, primeiramente, né, a própria disciplina já é uma homenagem, né, ao trabalho desse grande linguista aplicado, o professor Dr. José Carlos Paes de Almeida Filho, de quem eu tive o prazer de ser orientanda de doutorado. Então, o professor Almeida Filho, ele é uma referência, não só no Brasil, como no exterior. Como eu falei, ele foi meu orientador de doutorado, ele é meu amigo. Os anos que eu estive em Brasília como professora da pós-graduação, ele e sua família sempre me receberam com todo o carinho, toda a atenção. Então, eu digo que eles são meus amigos. E o professor tem uma bela carreira, tanto no Instituto de Estudos da Linguagem, da Unicamp, onde eu fiz meu doutorado, quanto, posteriormente, no Instituto de Letras da UNB. Então, é inegável a contribuição de Almeida Filho para a área,
E muito me alegrou quando o professor Antônio me fez o convite e falou que a disciplina era sobre os textos almedianos. Obrigada, Antônio. Podemos continuar? Bom, então, hoje, a indicação, né, do professor Antônio foi para eu conversar com vocês sobre o capítulo sobre competências de ensinar e de aprender línguas, que está no livro Competências de Aprendizes e Professores de Línguas, organizado pelo professor Almeida Filho e publicado em 2014. E neste texto, eu vou me basear neste texto para falar das competências, e vou um pouquinho além, vou sair um pouquinho do texto também, para poder falar mais especificamente, que é o meu foco, das 5 competências de ensinar línguas propostas no modelo de Almeida Filho, que são as competências implícita, teórica, aplicada, profissional e comunicativa. Eu não colocarei o foco na competência de aprendizes, mas na competência de professores, ok? Pode mudar, por favor? Bom, vou fazer um apanhado geral do capítulo, para depois eu adentrar nas coisas mais específicas. Então, o professor Antônio já havia me dito que vocês estudaram sobre a abordagem de ensinar línguas, né? Então, você já tem essa leitura sobre a abordagem, a importância desse conceito na nossa formação, na formação dos professores de línguas. O quanto ela é impactante e também é impactada por outras forças que compõem a grande operação global de ensinar línguas, a OGEL. Então, quando eu falo em competências, eu vou estar sempre falando da relação entre elas, porque elas se tocam o tempo inteiro, são interdependentes, e a relação delas com a grande operação global. Então, a forte relação entre elas, nesse espectro maior, a inter-relação ou a equação das competências entre si, os elementos que constituem, vocês leram, né, ao verem o modelo, e a equivalência entre as competências de aprendizes e de professores. Então, esse último item eu não vou tratar, é só um apanhado geral do capítulo. E o professor, neste capítulo, ele coloca 2 questionamentos bem relevantes, que são: o sistema de 5 pontas, ou de 5 competências, não é fruto do acaso? E aí, no texto, ele vem tecendo até mesmo a sua história de argumentação, de reflexão ao longo dos anos, quando lá em 93, em alguns estudos posteriores, ele entendia que, por exemplo, a competência teórica, ela era uma subcompetência. Depois, avançando com a sua argumentação, com a sua reflexão, com os seus escritos, o professor entendeu que essa não é uma subcompetência, mas que existem mesmo, de acordo com o seu modelo, 5 competências de ensinar, sendo a competência teórica uma delas. Então, esse número 5, ele fala, não é por um acaso, é o resultado de muitos anos de reflexão, de escritas, de implementação das ideias, chegando-se, então, a esse número. E o professor também comenta sobre a elegância, né, que deve se ter na nossa área também da ciência, para não haver uma proliferação de terminologias ou de ideias, sem aquelas primeiras estarem bem sedimentadas, bem estudadas, não é mesmo? E uma outra coisa que ele fala também sobre serem 5 competências dentro do seu modelo, um outro exemplo que ele dá, é quando a gente fala da cultura, não seria uma outra competência? Ele associa, já que a gente entende que língua e cultura são indissociáveis, então a competência comunicativa traz para ela o conhecimento cultural. Então, não seria uma outra competência, né? Bom, e referindo-se ao sistema de competências, um outro questionamento que ele traz no artigo, então estou fazendo um panorama, dando um panorama geral, para a gente poder depois entrar no específico, é o seguinte questionamento:
Pode-se fazer formação ou praticar formação sem esse sistema de competências? E ele responde que, claro que sim. Há várias maneiras de a gente trabalhar a formação de professores. E essa é uma das propostas, né? E nós temos visto quão frutífera ela tem sido e o quanto ela tem aberto caminhos para novos entendimentos acerca da nossa prática pedagógica. Pode mudar, por favor, Antônio? Obrigada. Bom, então, tá. O que nós entendemos por competência de ensinar? Eu vou explicar o conceito e vou também, logo em seguida, falar um pouquinho por que alguns pesquisadores, como o professor Almeida Filho fala no seu artigo, torcem o nariz para esse termo, tá? Então, de acordo com o professor, na página 14 do seu capítulo, ele diz capacidades distintas de agir na aprendizagem no ensino de línguas, nesse caso eu vou falar do ensino, a partir de conhecimentos, sejam eles informais ou formalizados, porque existem os conhecimentos informais também, que fazem parte, marcadas por atitudes. Sempre a nossa formação, as nossas competências são marcadas por atitudes, por valores, com relação ao que é ensinar e ao que é aprender. Aí eu colocando em outras palavras, as competências, então, um construto teórico, ela tem uma base formal e informal, porque existe a competência implícita, que sempre fará parte da nossa prática, e ela é uma base de conhecimento informal. Esses conhecimentos são desenvolvidos ao longo da nossa vida, antes mesmo de entrarmos na graduação, daí ele dizer que todos nós já temos uma competência implícita, pois fomos alunos, brincávamos de escolinha, sabíamos dar aula, porque nós víamos os professores, ouvíamos os pais, então nós já temos essa ideia do que seja o ensinar, uma ideia implícita, nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida. E os conhecimentos formais, que serão adquiridos quando adentramos a graduação e ao longo de nossas vidas. Então, essas competências, né, esse construto teórico, então, tem essa base de conhecimentos formais e informais, desenvolvidos ao longo de nossas vidas, antes mesmo da graduação, e participam ativamente da nossa prática pedagógica, tanto influenciando quanto sendo influenciados pela maneira como conceituamos língua, linguagem, principalmente, seja de uma maneira clara para nós ou de uma maneira implícita, tácita. Explico essa parte melhor. O professor Almeida Filho, como vocês viram, quando estudaram a abordagem, ele coloca um cerne da abordagem de ensinar, um núcleo. Esse cerne, esse núcleo, é composto por alguns elementos. Conceito de língua e linguagem, de ensinar e de aprender, e os nossos papéis, nosso e dos nossos alunos. Eu entendo que todos esses elementos, sim, são o cerne da abordagem, mas o que guia, no meu entendimento, o que mais salta aos olhos é o conceito que eu tenho de língua e linguagem, porque ele vai influenciar como eu vejo o meu papel como professor e vejo os meus alunos e o que eu ensino por ensinar e aprender. Por isso que eu destaco língua e linguagem como um conceito mais forte, mais forte desse núcleo, como o professor chama também de núcleo duro da abordagem. E ele pode estar implícito ou explícito. Mesmo que a gente não tenha estudado, analisado, explicitado esse conceito, ele existe em nós. Daí a beleza, a importância dos estudos teóricos, da reflexão, da participação no curso de letras, congressos, para a gente conversar todo esse conhecimento implícito que a gente tem com o que a academia traz para nós. Para desta conversa, cheias de idas e vindas, de reflexões, ressignificações e algumas rupturas, nós podemos responder a por que ensino como ensino e por que obtenho os resultados que obtenho.
nas palavras de Almeida Filho. Eu também quero dizer que alguns autores, especialmente na área de educação, se referem a esse conhecimento, às competências, como saberes. Nós vamos encontrar isso na literatura, na área da educação. Aí, poderia mudar, por favor? Obrigada. Bom, então, obrigada, Antônio. Como eu falei, né, o professor, lá na página 7, ele fala assim, muitos pesquisadores torcem o nariz para o termo competência. Vamos entender por quê. Quando eu comecei meu doutorado, com o professor Almeida Filho, havia poucos estudos na área da linguística aplicada. O que havia? Uma publicação do professor Almeida Filho, Leila Caldas e Débora Baguin, no boletim da Pliesp, da nossa associação de professores de língua inglesa do estado de São Paulo. E o grande marco na área da linguística aplicada, que é a publicação do livro Dimensões, onde ele fala das competências. E na época, quando eu ingressei no doutorado, o meu projeto era para trabalhar com educação à distância. E conforme eu fui implementando e tentando fazer esse projeto e lendo, as coisas não vingavam, não aconteciam. Aí um dia, numa das nossas orientações, eu falei, José Carlos, eu já estou há tanto tempo tentando fazer essa prática, essa reflexão com os professores à distância, e os dados, eu não chego a nenhum dado. E aí ele olhou para os dados e falou, Magali, nós temos aqui um estudo de competências de ensinar. E o que eu não enxergava. Aí ele me fez ver que os dados mostravam que ali merecia um estudo atento para as competências. Aí que eu fui começando a estudar, discutir com ele, fui para a área da educação, buscar em Guiomar Namu de Mello também o que ela discute sobre competência técnica e compromisso profissional. Ela fala da questão política do ensino, né, das escolhas. E aí nós debatendo, o professor me propôs, vamos olhar como se configuraria essas competências, como elas se configurariam numa prática real. Então, eu fui a campo para olhar uma configuração real, comparando ou fazendo uma analogia, ou buscando interpretar ao que a academia propunha, que era, então, um modelo mediano. Então, e na época, eu me lembro quando eu apresentava o que eu já estava coletando, ou mesmo depois, sobre as competências, alguns colegas que estavam assistindo questionavam esse termo, diziam que não era um termo apropriado, e o professor retoma isso nesse artigo, né? Essa torcida de nariz. Por quê? Tem uma explicação. Eu fui pesquisar por que as pessoas são tão resistentes a falarmos em competências. Porque esse termo ele tem uma memória, ele tem uma história, que as pessoas associam ao que é mensurável, observável, de acordo com o modelo de formação que existia nos Estados Unidos na década de 60, como se nós tivéssemos algo mensurável, um comportamento do professor, e aquilo fosse replicável. Por isso que na memória das pessoas vem essa ideia de competência. E então buscava-se observar esse comportamento preciso, padronizado dos professores. Mas a proposta mediana não vai por esse caminho, ela é uma proposta de desenvolvimento, ela é humanizadora, e quando a gente estuda a competência, a gente faz um corte sincrônico, porque ela está sempre em movimento a nossa vida inteira, a configuração. Nós vamos mudando, a nossa competência na língua, ela vai melhorando, nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos abrindo horizontes, assim como a nossa competência teórica, a nossa competência profissional, é um desenvolvimento, tem a ver com a nossa humanização também, e com a nossa individualização dentro da relação com as pessoas. Então, é muito diferente dessa proposta competência da década de 60. Obrigada, Antônio, se você puder mudar. Então, voltando no tempo, lá em 92, houve essa publicação, como eu falei no boletim da Pliesp,
Depois, em 93, o Marco, que é a publicação do livro Dimensões Comunicativas no Ensino de Línguas, que foi reeditado em 2013. E não havia, então, como eu falei, nenhum estudo empírico. Aí, em 99, Alvarenga busca essa configuração, né? Uma prática real. E foi uma experiência maravilhosa acompanhar o professor com quem eu trabalhei. Então, a partir dos anos 2000, início dos anos 2000, nós temos, então, vários trabalhos que estudam as competências verticalmente. Então, Almeida Filho fala do modelo idealizado pela competência, Alvarenga vai e olha numa prática real as 5 competências intercaladas, e aí, a partir disso, um grupo que a gente carinhosamente chama de Grupo de Brasília, começou a olhar cada competência verticalmente, lembrando que todas se tocam. Quando eu falo de uma, eu tenho que falar de pelo menos outra ou todas. Então, a gente separa para fins didáticos, mas elas são sempre interdependentes. Então, tem esses estudos, se vocês desejarem estudar, né? Depois aqui no dos slides eu coloco, tem no repositório de Brasília, no Instituto de Estudos da Linguagem também, há 2 teses, e agora, em 2017, um dos professores do Grupo de Brasília, o professor Juscelino Santana, que na época fez o mestrado, fez o seu doutorado, avançando nos estudos da competência aplicada. Obrigada, Antônia, se você passar um pouquinho, obrigada. Então, a maioria dos trabalhos à época foram dissertações de mestrado desses alunos da pós, lá da UNB. E há 2 teses de doutorado do IEL, do Instituto de Estudos da Linguagem. Vocês podem encontrar esses trabalhos tanto no repositório institucional da UNB, da UFSCar, como na biblioteca digital do IEL, do Instituto de Estudos da Linguagem. E aí a tese, mais tarde, em 2017, do professor Juscelino Santana. Vejam bem, eu estou aqui falando de dissertações e teses, mas há inúmeros artigos acerca das competências. Vocês podem encontrar em várias revistas acadêmicas e apresentações em congressos, certo? Obrigada. Mas, Magali, por que é importante estudarmos as competências? O professor Almeida Filho, lá na página 18, ele fala assim: nos permite atuar de forma menos genérica na formação reflexiva de professores. Então, quando eu falo em competências, eu não posso deixar de falar do paradigma reflexivo de formação. Ela puxa a reflexão para si. Porque quando eu analiso as competências, eu vou analisar a minha abordagem, eu vou olhar a operação global de ensino e eu vou refletir sobre a minha prática pedagógica. Então, é um processo que nos leva a atuar menos genericamente, menos no senso comum, em busca dessa profissionalização. Então, tem a ver com a formação reflexiva, com esse paradigma, e é uma compreensão da operação maior que a operação global de ensino, que contempla diversos elementos que atuam direto ou indiretamente nas práticas pedagógicas. E aqui eu destaco, quando o professor Almeida Filho idealizou esse modelo, ele falava da abordagem de terceiros, da abordagem de alunos, da cultura de aprender de alunos, que influenciava fortemente a abordagem. E hoje, nessa época que nós vivemos, com as aulas online, nós vemos como a abordagem dos pais, que antes era muito deixada de lado, quase não se observava, como hoje ela está fortemente presente, é um elemento ali do modelo que está fortemente atuando na prática do professor, influenciando grandemente na prática. Obrigada, Antônio. Podemos seguir? Bom, então aqui eu vou falar grosso modo. A competência implícita seria a competência natural de aprender e de ensinar. Desenvolvemos ao longo de nossas vidas, como eu já falei. A competência teórica, ela requer certos conhecimentos. O professor Almeida Filho fala, página 16, não quaisquer conhecimentos, porque nós somos professores de línguas, certo? Estrangeiras. E a competência teórica, ela é introduzida pela leitura e pelas reflexões.
Quando a gente adentra o curso de letras, quanto choque, quanto questionamento a gente tem quando lê teoria e vem toda a nossa memória o que a gente entende por ensinar e aprender, não é mesmo? Isso com certeza aconteceu com todos nós. Há esse deslocamento da nossa competência implícita para entender o que a teoria está nos ensinando. Por isso que não é qualquer teoria, é a teoria aplicada, é a teoria que tem a ver com aquisição e aprendizagem de línguas. Então, essa competência teórica que vem de fora, por que de fora? Ela vem dos textos que eu estou lendo, ela vem dos congressos a que eu estou indo, ela vem da discussão com os meus pares. Ela tem de se ver com aquele outro conhecimento, que é a competência implícita, que já está instalada em nós. E daí surge a competência aplicada, que é uma competência muito especial, muito linda, porque ela nasce desse diálogo entre o que eu tenho implícito com o que eu estou aprendendo. E isso é o que nos diferencia como profissionais da área da linguagem. Então, a página 16 e 17, o professor fala, essa competência natural instalada em nós, a implícita, pode, em dadas circunstâncias, ser modificada ou inovada pela competência teórica. Obrigada, Antônio, se quiser seguir. E a competência profissional? Ela tem a ver com o sentido de ser professor, o nosso valor como professores pelas línguas estrangeiras. Tem a ver com o compromisso que eu tenho comigo, com os meus alunos, com os meus pares, com a minha instituição. Segundo o modelo de Almeida Filho, a competência profissional, se a gente olhar o modelo de competências, a equação, a competência profissional, ela está no meio do modelo e espiral. E eu me lembro que quando eu estava estudando as competências do doutorado, e eu percebi que a competência profissional, ela era macrodinamizadora das demais, eu me lembro de uma das orientações, eu falei, José Carlos, veja que no seu modelo, você já colocou a competência profissional no centro do modelo em espiral. E foi isso mesmo que eu vi lá. Ela é que move esse professor com quem eu estou trabalhando. Ela que mobiliza as outras. Esse sentido de ser professor. O valor que nós damos a nós, a nossa profissão. Como nós cuidamos de nós, quando nós estudamos. Quando nós temos esse compromisso. Essa competência profissional, ela move a busca pela teoria. Ela move o entendimento da nossa competência aplicada. Ela nos faz querer aprender mais língua. Ela realmente macrodinamiza o sistema. O professor Almeida Filho, a página 29 desse capítulo diz, é a competência profissional que, com base no mecanismo crucial da reflexão, analisa e redireciona as outras competências na condição de uma macrocompetência impulsionadora de crescimento, superação e excelência. É uma busca. Por isso que a competência profissional, a gente entende que ela está sempre no horizonte. Aí a gente acha que alcançou, avança mais. Acha que chegou lá, avança mais. Isso nos dá ânimo, nos dá fôlego, nos dá alegria para a gente continuar exercendo a nossa profissão. E a competência comunicativa? Segundo Almeida Filho, se nós tivermos a competência comunicativa, como muitas pessoas têm na língua estrangeira, seja espanhol, francês, italiano, inglês, português como língua estrangeira, e nós já temos a implícita, ele fala que já fazemos um ensino tosco. Porque nós sabemos ensinar, porque aprendemos, vamos pela intuição, pelas crenças, e pelo que repetimos, e já sabemos aquela língua. Então, existe aí um ensino tosco, né? Mas é o ensino do senso comum, não é esse que a gente quer para a nossa formação. Então, a competência comunicativa, ela tem a ver com o conhecimento que a gente tem da língua, e o que a gente quer que os nossos alunos desenvolvam. O conhecimento efetivo da língua estrangeira, do uso propositado, usado nas interações, usado para expressar nossos sentimentos,
nossas dúvidas. É uma competência que vai ter pausas, hesitações. Nós vamos estar sempre aprendendo. E nós podemos pensar, e a gramática? A gramática, ela é parte integrante da língua. Ela não tem que ser deixada de fora, e nem pode. A questão é como lidamos com essa gramática quando nós ensinamos o lugar dela no fazer pedagógico. Então, a gente pode ver que esse modelo, ele é todo articulado. Quando eu falo de uma competência, eu falo da outra. Eu não posso falar de uma competência profissional sem falar da competência teórica, sem falar do conhecimento de língua que eu tenho, que é o que me caracteriza, é o que me diz. A Magali é professora de inglês, o Antônio é professor de espanhol. É uma marca o nosso conhecimento da língua. Só que nós temos que ter outros conhecimentos permeados por atitudes, para nós realmente nos entendermos como professores. Por isso, o modelo de competências é tão importante na nossa formação e na nossa reflexão, porque ela vai abrindo caminhos, ideias, nós vamos entendendo essa relação, vamos entendendo a operação global de ensino para realmente avançarmos na nossa profissão, cheias de altos e baixos, mas nunca desistindo, sempre avante. Quando eu ingressei na FATEC, em 2007, eu vinha de muitos anos trabalhando nos cursos de letras. Para mim, foi uma experiência muito importante, porque eu nunca tinha dado aula para tecnólogos. Então, eu tinha um conhecimento linguístico, mas eu não tinha o conhecimento linguístico comunicativo para atuar com alunos de tecnologia. Então, eu tive que buscar isso. Eu tive que entender o contexto em que eu estava. Então, foi um desafio também, porque era um outro contexto. Então, tudo isso nos motiva, nos faz buscar. Então, eu tinha o conhecimento teórico, mas eu tinha que buscar mais coisas para poder atuar como uma professora de tecnologia. E tem sido assim, essa luta ao longo dos anos, uma hora parece que você está bem, daqui a pouco você vê, não era bem isso, e assim acho que eu penso que é nas profissões, né? Então, acho que é meu último slide, Antônio. Sim, essa é a referência que eu usei para conversar com vocês. Se vocês quiserem visualizar o modelo de Almeida Filho, ele está publicado em várias dissertações e teses, em diferentes datas, então a gente vê algumas mudancinhas em um e outro na configuração, e eu sugeri, né, que a gente visse na tese do professor Juscelino Santana, porque o modelo dele está bem colorido, mostrando bem a operação global, mas existem artigos, dissertações, livros que trazem essa configuração. Então, vocês também podem depois olhar isso com calma com o professor Antônio, ou se der para o professor projetar agora, não sei. Se daria, senão vocês depois olham também com calma, porque está no repositório, né, das universidades, é fácil de acessar. Oi, Magali, eu vou tirar esse compartilhamento e colocar aqui no outro computador essa página, né, do pedido do Juscelino. Tá. Um momentinho. Vou tentar aqui agora. Tá. Tá. Obrigada, Antônio. Então, depois vocês vão pertinho pegar o material, né, olhar, que é bem gostoso ficar olhando o sistema todo, a riqueza dele, né? Então, tem o processo, né, de ensino-aprendizagem de línguas, a operação global. Aí nós temos as competências, nós temos as materialidades ou as concretudes, que são o planejamento, a aula,
a escolha de materiais e a avaliação. Nós temos aqui o modelo das competências. Olha como que no modelinho colorido, o primeiro, desse lado direito, a competência teórica está dentro da implícita, dentro da aplicada. Depois o professor transforma, né? Ela é uma competência separada. E antes ele entendia que ela estava ali no meio. E a implícita, que está em amarelo no desenho, no círculo menorzinho, ela vai estar sempre presente. Podem ver, todo modelo tem a implícita de fundo. Aí a espiralzinha da profissional, a linguística comunicativa, a aplicada e a teórica que saiu dali. Aí nós temos todas as forças, né, os agentes, todos interligados, como eu falei hoje, com essas aulas virtuais ou híbridas, né? A abordagem dos pais está muito forte nas aulas virtuais, e todo esse movimento para a gente poder entender, né, a força e a relação entre elas. Então, sim, os desenhos lindos, os desenhos são muito bonitos, a gente vê, tem as cores, né? E depois ele também, porque se a gente for olhar a competência comunicativa, ela é subdividida em várias outras partes, várias. O que é, se a gente for estudar só competência comunicativa, é um mundo, só competência teórica também, só competência aplicada também. Então, eu trouxe assim uma pincelada delas, mas tanto é que existem dissertações e teses só sobre cada uma delas, né? Então, aqui a gente pode ver o modelo e tudo isso para levar à aquisição de línguas, que é o que é o nosso objetivo com os nossos alunos, né? E sempre, como eu falei, né, que o professor traz isso bem forte também, permeado pelas nossas atitudes, né? Então, a abordagem de terceiros, olha, ela já estava presente lá atrás, e eu me lembro que às vezes eu pensava assim, o professor José Carlos fala de abordagem de terceiros, parece que elas nunca vão influenciar muito, porque eu não sabia que ia chegar a 2020 e a gente ia ter tanta importância, ver tanto assim a abordagem de terceiros ali forte, né? Então, essa é a minha contribuição para a aula de vocês, eu quero agradecer. Estou aqui à disposição, se vocês, não sei se dá tempo, se vocês têm alguma dúvida, alguma questão para falar. Obrigada. Bem, Magali, em primeiro lugar, assim, nós precisamos agradecer muito, né, a sua disponibilidade, a sua tranquilidade para falar. Eu acho que tem um comentário aqui da Suzana que resume bem, né? Que manhã gostosa essa nossa aqui te ouvindo. Essa humanização também, como você falou, né, na sua fala, deixando essa mensagem, né, da importância nossa, da individualização, mas ao mesmo tempo essa troca de desenvolvimento aqui com os pares, né? E ler Almeida Filho e te escutar com essa calma, com essa tranquilidade num assunto tão complexo, porque parece fácil, mas é complexo, né? Complexo. É isso, como você falou, esse casamento, ao mesmo tempo que são competências independentes, mas existe uma equação, né? Entre elas. Então, assim, é um assunto complexo, é um modelo que não é fácil, né? O próprio autor reconhece que esse pensamento ele é cíclico, a obra, na verdade, a gente precisa pensar o conjunto da produção mediana em partes, em momentos diferentes que ele também vai relendo, se ressignificando. Então, aqui, através da fala da Magali, também tivemos a fala aqui do Juscelino, né, pesquisadores muito competentes e muito tranquilos, né, para falar desse modelo. Então, eu, Maria, Camila, né, Gretel, agradecemos bastante a sua presença aqui conosco. Tá? Obrigada. Eu agradeço também. Sim, que bom que a gente gravou dessa vez, né? Eu acho assim que a gente pode abrir para perguntas, para curiosidades, né? Para talvez ampliar o que a professora Magali colocou. Temos tempo, né? Também aí eu deixo a turma à vontade. Eu estou tentando verificar se tem alguma pergunta aqui já no chat. Mas, assim, fiquem à vontade também para ligar o microfone, Camila, Maria, para comentários, complementar. Bom, eu queria agradecer minha amiga aí por ela ter aceito o nosso convite, né, Antônio? Que é um prazer poder ouvir a Magali.
Obrigada. E o depoimento dela é muito importante, né? Porque realmente a obra do Almeida Filho, ela é complexa, ela é cheia de nuances, e às vezes com uma leitura apenas, né, Maga, a gente fica com muitas dúvidas e tem que voltar várias vezes nela para esclarecer. E você, como a Suzana falou aí, né, com essa voz doce, calma, você... Nossa, se você quiser ler todos os textos para nós, eu acho que vai ficar ótimo, viu? Porque você, assim, conseguiu transpor muito bem. Então, parabéns. Obrigada. Você tem aí o dom da palavra. E eu compartilho, ó, eu trazendo o espanhol aí, né? Eu compartilho com você essa questão que você falou da FATEC, né? Nós somos colegas de FATEC, e realmente é um lugar que nós tivemos de nos colocar quando chegamos aí, né, Maga? Porque que envolve aí a questão dos fins específicos, que não é o tema de hoje, obviamente, mas independente disso, é importante que o professor sempre entenda em qual segmento de ensino ele está, para quais alunos ele vai falar e quais são os objetivos daquela aula que vai se iniciar. Então, você conseguiu conectar tudo. Então, mais uma vez, amiga, parabéns. É sempre bom ter você aqui. Sucesso na Up to Date, né? Obrigada. E nos atualize com as novidades, tá bom? Sinta-se abraçada, mesmo de longe, viu? Muitas saudades. Obrigada, Camila. Muito obrigada. Abraço recebido. Eu sou a professora Maria, muito prazer, professora. Muito prazer. E realmente ouvi-la falando sobre esses esquemas com essa simplicidade, com essa facilidade, realmente é algo muito bom, muito bom. Muito obrigada mesmo. E também reforço o que Camila disse, se quiser ficar falando assim por muitas horas, estamos aqui muito agradecidos e dispostos a ouvi-la. Obrigada. Obrigada, professora, é um prazer conhecê-la. Então, eu sou carioca, né? Magali, eu sou Suzana, obrigada por você estar aqui com a gente hoje, né? Eu coloquei que fala ao mesmo tempo doce, né? A sua voz é doce, assim, dá para a gente escutar a manhã inteira. Obrigada. Mas como você é firme e potente, né? Naquilo que você apresentou aqui para a gente. Obrigada, né? Suzana. Eu tenho ainda muitas dúvidas como essa gramática se dá dentro desse modelo do Almeida Filho. E se você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre isso, eu agradeceria. Obrigada pelo seu comentário. O professor Almeida Filho, ele usa até uma expressão para o ensino da gramática na aula comunicativa. Ele chama de ilhas de sistematização. Tem artigos sobre isso. Então, ele diz que há momentos que a gente precisa explicitar, sim, a gramática. Até porque o aluno, no Brasil, hoje até que ele está bem mais exposto à língua estrangeira, até porque a internet tem possibilitado isso. Mas nem todos têm esse acesso, como teria se você estivesse numa imersão, que você não precisaria de uma gramática explicitada, porque ali na imersão ela vem e você vai aprendendo. Na sala de aula, com uma carga horária reduzida, com menos interação fora da sala de aula, a gramática ela vai ser uma facilitadora para o aluno. Então, a gente tem que entender a gramática como uma coadjuvante. Então, existem esses momentos para a gente trabalhar a gramática. A professora Roseli Xavier, que é lá da Universidade Federal de Santa Catarina, ela tem um trabalho muito interessante há anos já sobre tarefas comunicativas. E a professora tem artigos, e também tem a tese dela de doutorado, nos quais ela explica bem o papel da gramática nesse fluxo de comunicação. Então, as perguntas que nós temos que fazer: quando ensinar, o que ensinar e por que ensinar? Aquela explicitação da gramática. A gramática está sendo ensinada, mas a explicitação. Então, eu indico, né, a leitura também dos trabalhos da professora Roseli Pérez Xavier, da
Federal, né, de Santa Catarina. A professora Rita Barbirato, da UFSCar, também trabalha com tarefas comunicativas, também discute, ela tem trabalho sobre planejamento, livros sobre planejamento. Então, há pesquisadores que dão uma mão, assim, para a gente, uma grande mão, e vão lá e olham e nos fazem pensar sobre isso, né? Então, qual é o papel da gramática? Nesse contexto nosso, que não é um país bilíngue, para português, inglês, português, espanhol, português, francês, não é bilíngue, ele é bilíngue existe um documento que diz que o Brasil é um país bilíngue, mas não é o bilíngue e essa outra língua, tem a ver mais com línguas indígenas, mas eu não saberia localizar, dizer o nome do documento, tá? Mas nós não temos esse bilinguismo com outras línguas, com a língua espanhola, que é o caso do curso de vocês, ou de francês, ou de inglês, não é? Então, o aluno vai ali aprender na sala de aula e, quiçá, fora. Então, a gramática, nesse contexto, ela ajuda, ela facilita. Então, a professora Roseli Xavier fala assim: eu começo a observar no meu fluxo comunicativo que existe um erro que persiste, gramatical. Para ele não fossilizar, porque pode haver a fossilização daquele erro, eu já preparo atividades dentro de um fluxo comunicativo que vai destacar aquela questão que eu vejo que os alunos estão errando muito. Falo para eles, claro, pode nomear, isso não é nenhum segredo para o aluno, e ele faz um reforço, reforça aquilo com ele. Então, ela dá um exemplo. Em inglês, ela percebe numa aula que o aluno não está usando apropriadamente os verbos auxiliares. Ou ele não usa o do e o does, usa do para todas as pessoas, e começou a ver, eles não perceberam aquilo ainda. Prepara uma aula que faça sentido para eles, vão entrevistar as pessoas, perguntando direto para ela e sobre ela, então ela dá umas ideias. Aí o aluno vai usar aquilo várias vezes. Então, é uma questão gramatical, só que tem um sentido ali para ele, tem um propósito, tá até gostoso, dependendo do que. Aí ele automatiza, ele vê aquilo, e não fossiliza. Então, a gramática não é para a gente fugir e ficar traumatizado e culpado. Não, mas ela tem um lugar. Porque também uma abordagem cuja frente da aula seja só a gramática, ela é enfadonha, ela não leva para as riquezas das interações humanas, que tem pausas, reflexões, retomadas, erros. E a gramática, ela tira tudo isso, ela por ela. Então, agora, se a aula tem essa interação, esse propósito, a gramática, ela tem um papel importante, né? E encurta um pouco essa parte do aluno, que não vai ter tantas chances de aquisição fora da sala de aula. Como eu falei, hoje, isso tem se modificado, né? E sabe uma coisa que eu percebi ao longo dos anos? Eu comentei até uma vez lá na UFSCar, com a professora Roseli Xavier, também, com a professora Rita, que eu percebi que hoje, como tudo está muito fugidio e rápido, e para agora, e parece que as coisas não estão sendo realmente aprendidas, mas é um bando de informação e tudo vai passando, eu percebi nas minhas aulas que os meus alunos precisam e me pedem sistematizações. É como se fosse um porto seguro, assim. Peraí, deixa eu ver se eu entendi isso, então. Eles estão gostando, eu fiquei mesmo assim, impressionada de ver que eles gostam de fazer drills.
Eles gostam, eles pedem, ai, professora, é tão gostoso, vamos repetir isso. Então, há uma necessidade. E eu associei isso ao tipo de vida que eles estão tendo, ao tipo de pensamento que eles vêm desenvolvendo com essa coisa online virtual. E eu atendo o desejo deles, a necessidade deles. Eles gostam. Coisa que antes a gente até fala, não vamos fazer drill. Drill é coisa de estruturalismo. Mas eu hoje vejo, já faz um tempo, que ele tem o seu lugar também. Se bem feito, se atendendo a uma necessidade. Fica até engraçada a aula, eles gostam da leveza, numa coisa que poderia ser pesada. Então, eu vejo que a gente tem que estar bem antenada, assim, para a nossa sala de aula, para o nosso aluno, para aquele público, para aquela necessidade, para aquela faixa etária. Assim que eu me entendo. Aí a gente se sente mais leve, não é? Eu penso assim. Eu concordo muito com você nesse tema, porque eu acho assim que a gente ouve muito pouco os alunos, né? Isso é um tema que eu trago muito para cá. Os alunos falam, eles se expressam, né? Eu sou de língua inglesa, né? E eu noto isso também, né? Eu noto que às vezes eles têm uma necessidade de que aquele conteúdo todo que está solto seja sistematizado. E às vezes eles mesmos sistematizam isso de certa forma e perguntam: isso aqui está correto, professora? A gente está pensando certo? Então, eles estão refletindo sobre aquela prática que eles estão recebendo. Isso é importante, né? Muito obrigada. É verdade. E isso não só sistematização da gramática, mas até sistematização do tema estudado, né? E aí, por exemplo, no caso da área tecnológica, um dos temas que a gente trabalha é a escrita de relatório. Aí, a escrita de relatório, se a gente pensar esse tipo de texto, ele pede uma gramática. Não é qualquer gramática que pode estar ali. Aí a gramática faz sentido para aquilo. Aí você estuda a questão gramatical, mas naquele uso que para ele é importante para a profissão. E ele quer fazer direitinho. Ele não quer fazer de qualquer jeito, porque ele sabe que ele vai usar na sua profissão. E ele vai ser cobrado por isso profissionalmente, isso. Né? É verdade. E eu percebo muito que, às vezes, você prepara uma aula com determinado tema, né? E leva para a sala e os alunos te acompanham. Você faz aquela aula, você vai levando esses alunos com você, você faz perguntas, ele interage com você, responde e tal. Quando você chega no final, você fala, a senhora vai botar isso no quadro, né? Você vai escrever isso, né, professora? Bota aí para a gente. Quer dizer, na realidade, tudo foi compreendido. Você percebe que foi. Porque as respostas vêm ao encontro daquilo que você preparou, que você esperava e tal. Mas, no final, eles pedem que você sistematize. Isso é uma coisa importante para o aluno. É verdade. Sistematização eu percebo isso muito. Do tema também, né? Afinal, o que nós estudamos hoje? Né? Mas isso tem a ver com a competência implícita, né? Com a ideia que se tem de escola, né? De que tudo vai ser sistematizado na escola, né? É verdade, quando você faz uma atividade comunicativa, quando você leva uma atividade, uma discussão, tá, mas e a aula? Não vai ter? Né? Porque a ideia da escola ainda de vai escrever, tem que escrever. Tem que escrever. É verdade, Cristiane. Eu, com os meus pequenininhos, às vezes eles perguntavam, mas você não vai ensinar, assim, a matemática do espanhol, a geografia do espanhol, né? Como se fosse... né? Tá faltando a escola aí no que você está falando, né? Eu acho que tem a ver com a ideia que se tem ainda de escola, né? Aí eu não sei se eu entendi errado, mas eu vi duas coisas aí. Tanto a cultura de aprender do aluno, né, que ele já sabe o que se espera da escola, das aulas, existe um padrão, como também, talvez ele esteja pedindo, assim, qual é a matemática do espanhol, ou seja, ou a geografia do espanhol, ou seja,
qual é a verdade dessa língua? Quanto que eu vou usar isso aí de verdade? Pode ser isso também, duas mensagens, né? E não ficar a língua pela língua. Não sei se eu te entendi, se foi isso que você quis dizer. Pode ser que estejam dizendo isso, sim. Pode ser. Mas que existe... Eu acho que está mais ligado a essa coisa da escola, né? Você não vai escrever um probleminha em espanhol, por exemplo, para a gente resolver alguma coisa assim. Eu acho que tem mais a ver com essa ideia. Existe sim uma expectativa, existe. Tanto é que hoje, né, com a presença dos pais, né, nas aulas virtuais, existe, assim, há professores, né, que têm tido grandes desafios, né? Somente os que dão aula para os menores. Porque entra a abordagem da criança, a cultura dela, a expectativa dela, dos pais e o professor. Então, está criando muita ansiedade nos professores. Tem criado. Somente quem dá aula para esses alunos que estão sob supervisão dos pais em língua estrangeira. Tem pai que sabe a língua, que acha que tem que ensinar gramática, tem outros que acham que não. Então, assim, os professores estão numa situação muito delicada. A professora Tássia Delgado da Silva, ela é de Brasília, ela foi me orientando também, e ela hoje coordena um programa bilíngue, lá em Brasília, com aulas virtuais e híbridas, ensino fundamental, educação infantil e fundamental. E nós estamos escrevendo um artigo exatamente sobre a abordagem de terceiros, né? Como, com essa nova fase, o modelo mediano teve um deslocamento forte dos pais, no caso, para frente das aulas, né? E o que isso tem acontecido no professor e no modelo. Nós temos conversado bastante sobre isso, já começamos o nosso artigo, que vamos ver, assim que a gente publicar, a gente avisa. Que é uma realidade, está tocando a gente de perto. Professora, bom dia a todos. Bom dia, também Cláudia. Sugeri, até já falei, o professor Antônio já até postou no nosso Classroom a dissertação da Keila, que foi sobre a abordagem de terceiros com foco nos pais. E aí, só para continuar, assim, vamos dizer assim, reforçar a fala, né, da Andréia e da Cristiane, quanto à questão da sistematização, né, a ponto, às vezes é tão sistematizado, a ponto de atividades como música e filme, os alunos, a aula pode estar ali como uma fixação, como uma prévia para iniciar algum conteúdo, mas pode chegar para o pai e dizer assim, não teve aula, foi filme. A professora fez música, né? Não tem isso ainda. Talvez agora, né, com o avanço da tecnologia, esteja diminuindo, né? Tanto que você considera é uma quebra de rotina, né? Dar uma música, aplicar uma música, um filme, é quebra de rotina, não está dentro. Não pode ser conteúdo, ainda tem muito essa, podemos dizer, crença, né? Sim. De que essas atividades onde a gente pode estar trabalhando, sim, né? Uma aula, sim. Mas, hoje não teve nada, a professora passou um filme, entendeu? Acontece muito isso ainda. Espero que com o tempo, né, esteja menos, né, intenso. Obrigada, é isso, professora. Obrigada, Cláudia. Colegas. Cláudia, não é só dos alunos, não, às vezes dos próprios colegas, né? A gente escuta muito, assim, a professora da educação infantil, por exemplo, fica só cantando musiquinha com eles em espanhol, né? Não faz mais nada, eles só cantam. Exato. Acontece mesmo. Bem, pessoal, estou adorando aqui o debate. Quero saber se mais alguém quer trazer alguma questão do texto, né? Que pode ser também do texto base para a professora Magali ou outras questões. Magali, eu tenho enquanto as pessoas se animam, eu tenho uma curiosidade, assim, se você pode assim nos ajudar em relação a esse aspecto, assim, lendo, né, a obra agora, revisitando para o curso, né, assim, a obra do Almeida Filho, mesmo acompanhando os debates, assim, os textos mais recentes, ele não entra muito no campo das novas tecnologias. Quer dizer, eu acho que tem um artigo de
16, que ele fala ensinos em contextos tecnológicos, que também eu acho a Camila vai falar isso no dia, né, específico para falar do élfico, de elf, mas assim, é um assunto que às vezes assim, aparece internet num esquema, mas assim, ele não entra muito. E assim, adorei saber esse artigo, né, que está no forno, seu e da professora Tássia, para pensar justamente assim, o modelo almeidiano, né, o modelo OGEL, num contexto remoto. E aí, assim, eu não sei se é desconhecimento nosso, assim, já que você pertence a esse grupo, né, o grupo de Brasília, se há muitas dissertações, teses ou artigos que tentam dialogar o modelo almeidiano com o contexto das novas tecnologias, até mesmo antes do remoto e do híbrido. Se você tem conhecimento disso. Então, alguns anos atrás, apenas em 2010, eu conversei com o professor Almeida Filho sobre isso, porque foi a minha primeira aluna que orientei em Brasília, Andresa Meirelles. E ela estudou o uso de TICs, né? Na formação de professores. E a gente ficava discutindo e pensando, será que essa é uma outra competência? Né? Aí eu me lembro que, na época, os professores Washington e Leila, lá de Brasília, eles tinham um ambiente virtual chamado Sala. E a Leila e o Washington fizeram uma entrevista comigo sobre as competências, também sobre o ensino tecnológico e tal. E aí, nós tocamos nesse assunto, lá na gravação. Esse dia eu estava até revendo. Se a competência tecnológica é uma competência. E era algo que eu vinha conversando também com o José Carlos, né? E eu vou falar o que eu entendo, o que eu converso com o professor, e também dizer sobre um trabalho que teve. Eu posso te mandar depois, eu não vou lembrar agora, mas foi na UFSCar sobre curso assim online. Eu vou localizar e eu mando para você, tá? Agora eu não lembro de qual era o nome da autora, da pesquisadora. E o que eu entendo? Eu entendo assim, em conversa com a Almeida Filho também, porque é um assunto que vira e mexe, né? O conhecimento tecnológico, ele faz parte de um estudo que eu vou fazer. Eu tenho que estudar teoria, eu tenho que ir para a prática, eu tenho que saber aquilo para eu poder ser um professor que dá aula online, que acessa, baixa arquivo, sobe arquivo. Eu tenho que ter um conhecimento. No meu entendimento, hoje, Magali Barsante, 9 de julho de 2021, eu entendo que esse conhecimento integra a competência teórica. Só que como as competências não são separadas, ela está colada com a profissional. Se eu não buscar isso, como eu vou me desenvolver profissionalmente? Então, eu entendo que a teórica e a profissional ali, elas dão conta desse conhecimento tão forte, tão gritante hoje na nossa vida. Eu não diria que é uma competência separada. Mas é um assunto que a gente tem conversado e eu vou localizar esse trabalho para te enviar, para você enviar para os alunos, tá bom? Ótimo, Magali, obrigado. Isso, e esse seu pensamento também como almeidiana, né? É muito coerente com o que você também trouxe no início hoje da fala, e também está presente no capítulo, né, que a turma leu, da elegância científica, né? Assim, não ficar criando várias competências, porque tem competência, a competência intercultural, competência cultural. Isso! E aí o próprio Almeida Filho coloca esse debate dentro da competência teórica. Mas, assim, como há uma ausência de debate dos contextos tecnológicos, né? Quer dizer, tem só nesse texto que eu também fiz referência,
claro que fica a pergunta, né? Como a gente relaciona todo esse modelo nessa esfera aí, no suporte do digital, mas o que você respondeu super atende, assim, mostra a coerência também de pensamento dessa linha, né? Do Almeida Filho, dessa escola Almeida Filho. Então, eu acho que resolve também algumas dúvidas e inquietações nossas aqui, né? Que a gente vem pensando também como aplicar, né? Como aplicar ou colocar em prática esse conjunto, porque assim, no esquema que você mostrou, não tem, além das 5 competências, né? Desse número que ele até brinca com isso de ser cabalístico ou não, a gente ainda tem os outros 4 detalhes aí do processo da materialidade, né? O planejamento, a avaliação. Então, onde entra a tecnologia nisso? Então, eu acho que uma alternativa super plausível e possível na competência teórica. Isso resolveria também como mais uma... Essas demandas novas que surgem entram aí na competência teórica, né? Que a gente precisa estar nesse estágio aí sempre de desenvolvimento, como você colocou. Sim. Inclusive, quando a gente fala nessa nova, quando a gente considera essa nova interação online com os alunos o tempo inteiro, isso mexe até mexe também na competência comunicativa, porque é uma outra linguagem, tem muita linguagem imagética, tem muita imagem, é diferente, é vídeo, então a linguagem também está mudando. A gente está adaptando a nossa linguagem para a aula virtual. Eu vejo assim. Eu acho que é um movimento em cascata, né, Magali? Porque, assim, quando você estuda, né, você está se tornando reflexivo em cima daquilo que você está estudando, né? Você tenta aproximar aquilo do seu profissional, do seu dia a dia, né? E isso reflete na maneira como você vai atuar naquele momento, né, profissional, né? É verdade. E como você vai entrar nessa competência comunicativa também. É quase que um efeito em cascata, né? Uma coisa vai levando a outra. Vai levando a outra, isso mesmo. Eles são todos interdependentes. Agora, você falando, eu pensei nas metodologias ativas, que para os profissionais de outras áreas, outros professores, é uma coisa muito nova, mas para nós da área da ensino de línguas estrangeiras, a gente já fazia isso há muito tempo, né? As metodologias ativas. Então, quando eu vou estudar metodologias ativas para as aulas online, eu entendo que é a competência teórica, eu tenho que ler, tenho que estudar o que é metodologia ativa, quais as possibilidades delas, né? Sim. Isso mesmo. Obrigado, Magali, por esse debate. É sempre bom, né? A gente estar compartilhando, é uma forma de revisitar. O que nós sempre falamos aqui, a proposta do curso não é chegar com uma verdade única sobre a teoria, né, do Almeida Filho, Sim. mas, na verdade, é um estudo dirigido, porque também acaba sendo um autor que permite diferentes leituras, diferentes olhares, a complexidade de ler o conjunto da obra dele para entender alguns conceitos, né? Então, a sua presença aqui só nos ajuda, né, nessa caminhada, não é, Maria e Camila? Porque a gente está construindo isso junto aqui com a turma a cada encontro. Com certeza o curso vai acabar e a gente ainda vai ficar com muito, né, muito material aí para observar, né? Tem que fazer a parte 2, Antônio, já te falei. Tem que fazer a parte 2. E aí, com certeza, Magali está convidada, Juscelino, o Almeida É verdade. Filho. Obrigada. Tem que continuar. Você veja, há quantos anos, né, que eu tenho essa interação com o professor? E antes, né, quando eu era aluna, fui aluna dele como aluna especial da Unicamp. E vira e mexe, José Carlos, quando você fala isso no seu artigo, o que você quer dizer? José Carlos, isso quer dizer isso? Estou sempre ali com ele, conversando, porque, como o Antônio falou, é complexo, não é? Então, você vai entendendo o texto dele. Tem coisas que eu leio hoje que ele falava há 10 anos atrás que hoje faz sentido. Sim. Pela época que a gente vive, né? Por isso que eu falo, né, que ele é de vanguarda, assim, falo com toda certeza. A professora Vera Lúcia Teixeira da Silva, ela foi orientando a José Carlos também, ela é do Rio de Janeiro também. E a Vera trabalha com competência comunicativa. E ela fala assim, o José Carlos é um filósofo da linguagem. E é verdade, porque ele vê as coisas assim à frente, né? Interessante. Eu acho bonito isso.
Eu acho uma característica, assim, a gente deve destacar, né? E o que eu acho muito, além dessa parte profissional do professor José Carlos Almeida Filho, que é inegável nessa contribuição, ele não mede esforços. Então, se ele é convidado, eu me lembro assim, ao longo dos anos, a gente vendo, né, as alunas dele, se ele é convidado para trabalhar com professores lá no meio do mato, num barquinho, lá no meio do rio, lá no norte do Brasil, ele vai. Se ele é convidado para ir lá para o exterior, para numa super universidade, ele vai. Se ele é para, como ele já veio aqui na minha cidade, em Indaiatuba, falar com um grupinho pequenininho de professores, tudo por conta dele, ele vem e fala. Então, é aquela generosidade, né? De compartilhar, de querer que as coisas avancem. Então, isso eu acho assim, muito especial no professor. Por isso que eu estou destacando, né? Que para mim é importante falar isso, né? Eu penso assim. Então, é um conhecimento profundo que ele tem da área e também das relações humanas, né? Claro, inegável, né? A contribuição, vai para lá, vai para cá. Às vezes eu ficava olhando. Você vai no Zé Carlos? Fui lá perto, não sei de onde do Brasil. Nós sentamos numa canoa, ficamos lá no meio do rio. Então, assim, é bonito ver isso, esse compartilhar, essa generosidade, né, no compartilhar e acreditar na profissão, né? Tem uma entrevista dele muito boa também com o professor Juscelino, e ele fala muito francamente sobre a educação pelas línguas, né? Até às vezes tem parte assim que a gente lê e fala, nossa, que duro falar isso, mas é verdade, né? A gente precisa, às vezes, desses chacoalhões, né? Então é isso, também agradeço muito, Antônio, seu convite, tá? Tá aqui. Obrigado, Magali. Espero que possamos nos reencontrar, né? Eu acho que também Magali encerra essa fala mostrando, né, que além dessa, no caso da contribuição também do Almeida Filho como cientista, né, aplicado da linguagem, mas o que a gente quer contribuir também é a humanidade na academia, né? Assim, isso. A gente está pensando aqui fazer pesquisas, cada um na sua escola, ou seja, linguística aplicada, ciência aplicada da linguagem, outras áreas, mas a gente quer deixar essa marca humanizadora também, né, nos nossos estudantes, nas nossas práticas, com as nossas pesquisas, e a gente só agradece também esse compartilhamento aqui hoje da Magali, compartilhando seu conhecimento, essas visões sobre a obra do nosso curso. Eu vou encerrar aqui a gravação, mas assim, fico ainda um pouquinho aqui para passar alguns informes para a próxima semana, tá? Obrigada, viu, Antônio? Obrigada, pessoal. Obrigado você. Obrigada. Tchau. Obrigada a você, Magali. Obrigada, Magali. Um beijão. Obrigada, Magali. Um beijo para você no coração. Obrigada. Foi muito bom. Obrigada, professora. Beijão. Obrigada, beijão.